das fake news no período pré e pós-eleitoral, né? Então, aí a gente tem que discutir realmente a tal da cidadania, né? E é aí que eu penso que nós temos essa responsabilidade. Porque se já assustava, né, disseminar notícias falsas no período pré-eleitoral, e eu pensei que ia ter um fim, né, mas não teve um fim. Tá? Nós avançamos, o período é pós-eleitoral, né? Apesar de ter muita gente que já está pensando que é eleição, né? Mas nesse período pós-eleitoral, as fake news elas continuam, né? Então, definitivamente não se tem como negar, né, essa temática, né? Eu acho que é um tema que realmente ele tem que ser debatido, né? Ele tem que chegar ao chão da escola e penso eu que a gente não tem outra opção a não ser, né, a geografia escolar, o professor de geografia afrontar a notícia falsa, né? Desenvolver mecanismos para tal. A gente já fez muito isso com muitas temáticas. Eu me lembro muito bem que quando surgiu, por exemplo, temas como interdisciplinaridade, né? Temas como a própria questão ambiental, né? Chegamos um tempo no Brasil onde a temática ambiental ela foi tão latente, né, que não tinha uma escola que não se fazia feira de ciências onde a temática era a questão ambiental e todas as disciplinas, né, teriam que estar envolvidas. Então, eu penso que o tema do momento é esse, né, é fake news. Por quê? Porque, na minha modesta opinião, fake news que estão sendo produzidas já há algum tempo, elas estão ditando os rumos políticos do país. Essa construção, né, que vem sendo feita, ela não é por acaso. Ela não é por acaso. Então, a fake news ela tem uma identidade. Por mais que seja difícil, né, identificar de onde ela parte, como ela é disseminada, ela tem uma identidade. Veja só, nós estamos vivendo agora, né, no Brasil, com a demissão do nosso ministro da Justiça aí, há quem diga que isso tem relação, né, com o processo que corre no Supremo Tribunal Federal a respeito de fake news, né? Então, não parou, né? Muito pelo contrário, né? Como é que a gente nota, por exemplo, uma quantidade de robôs, né, que disparam essas mensagens, e isso, se é aceito por uma pessoa que tem um grau de instrução maior, né, que lê essa notícia, que tem uma dinâmica de informações maior, por que ela não vai ser aceita por alguém que não tem, né, toda essa leitura científica ou essa gama de informações? Então, penso eu que a única maneira de enfrentar, porque eu não penso que a gente esteja num momento agora, exatamente, no momento de poder acabar com a fake news ou reduzi-la tão substancialmente que nada vai ser, né? Então, apesar de todo esforço aí para transformar em crime eleitoral, né? Eu penso que ela vai continuar, ela vai continuar. Agora, a outra frente, essa resistência, isso que nós estamos fazendo aqui, agora, né? Que vai poder conter isso. Penso eu que essa dinâmica, né, entre os saberes e entre os lugares, ela só vai ocorrer
a partir do momento que o professor ter a liberdade para poder trabalhar essa temática em sala de aula e, evidentemente, essa temática conseguir chegar até a casa desse aluno, né? Conseguir atingir a sociedade. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, Cleiton. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, hoje muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem, por exemplo, nem ter essa informação, né, de alguns sites, né, onde pode ser checada a veracidade dessas informações. Então, vou apontar pelo menos 3 aqui para vocês, né, o próprio site da UOL Confere, né, o site da G1 da Globo, .com/fato, boatos.org. Então, todos esses e-farsas, né, todos esses são sites onde essas notícias elas podem ser checadas, né? Então, mais uma vez, eu reitero, é preciso uma discussão, ampliar essa discussão teórica, né? Não temos dúvida a esse respeito. Penso eu até que o que o Magno colocou aí é uma ligação perfeita, né? De uma parte, né? Do aporte teórico que pode ser direcionado, né? À questão das fake news, mas é preciso deixar de ser discurso e virar realidade, né? Tem aonde avançar nisso? Claro que tem. Né? Nós sabemos bem. Quem trabalhou na educação básica, eu fiquei lá praticamente 15 anos, né, na educação básica, então eu sempre digo, eu sou do chão da escola, né? É lá que eu quero desenvolver as minhas pesquisas e de lá eu não saio mais. Mas nós sabemos muito bem, quando a gente analisa um livro didático, né, a gente sabe muito bem onde é que nós podemos tratar no conteúdo propriamente dito desse tema, né? Assim como nós sabemos bem aonde, né, conectar essa temática com as atividades escolares. Então, eu penso que é isso, não é uma seara, né, que é muito a minha, né, mas eu venho começando a estudar esse tema e eu fiquei muito feliz, né, de ter uma publicação tão recente assim, do Santos do Leão, que analisou, né, essa repercussão lá em São João del Rei, e que é uma realidade, eu tenho certeza, de outros lugares do Brasil. Certo? Então é isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Cleiton. Mais uma vez, obrigado, professor Magno, também. E, professor Cleiton, fique tranquilo. Quando você usa essa autodefesa de dizer que não é da sua praia, na realidade, ela é da sua praia, sim, ela é da minha praia, ela é da praia do Magno, ela é da praia de todos os professores que aqui estão presentes. Porque ainda que talvez nós não sejamos especialistas no estudo das fake news, elas perpassam a nossa prática, seja na universidade, seja na nossa escola, e a gente tem que, de certa forma, se virar e tentar mitigar os efeitos que, por vezes, podem ser muito danosos dessas fake news, né? E acho que tanto você quanto o Magno muito bem pontuaram sobre isso, né? Então, não se preocupe, aqui a ideia, professor Cleiton, não é trazer um grande estudioso sobre o tema, mas é da gente conversar sobre em que escala essas fake news estão nos atingindo e pensar coletivamente, não como um receituário, não como respostas prontas, mas da gente criar, junto com colegas da geografia e de outras áreas, caminhos para que a gente consiga trabalhar com elas da melhor forma possível, né? Então, agradeço pelas suas colocações, professor Cleiton, agradeço uma vez mais as colocações do professor Magno. A gente vai ir para o debate e a gente vai proceder da seguinte forma. Nós temos aqui ao lado, no canto superior direito da tela de vocês, um chat.
A gente vai abrir um bloco de 4 inscrições. Aí, quem tem interesse de fazer a pergunta diretamente aos palestrantes, só coloca lá, assim como os colegas já estão colocando, inscrição, basicamente isso. A gente vai liberar a câmera e microfone de forma gradativa, respeitando a ordem das inscrições. E a minha posição aqui nesse debate é uma posição extremamente cômoda, né? Porque o mediador, num debate físico presencial, ele faz alguma colocação, uma apresentação, passa o microfone, tarará, tarará. Aqui no virtual, né, a minha posição é mais de cuidar para que não tenhamos microfones sobrepostos e ficar cuidando para que o queixo não caia ao ver apresentações tão bacanas dos professores que aqui estão. Então, é muito bom. Mas vou me apropriar dessa condição de mediador, né, para usar um bônus dela também, e já deixar uma pequena provocação, tanto ao Magno quanto ao Cleiton. Tá? Inclusive, convido o professor Cleiton, já que você estava na sua fala e não deve ter acompanhado o chat enquanto você falava, mas ao final faça isso, porque tem contribuições brilhantes, o tema é muito bom, fervilham colocações para a gente, e tem questões que talvez a gente não consiga responder, e talvez a gente nem tenha a pretensão de responder, mas temos provocações maravilhosas aqui, e eu tomo a liberdade, na condição de mediador, de já provocá-las inicialmente, enquanto eu libero as inscrições do pessoal. Professor Ricardo de Castro e Silva, ele os provoca da seguinte maneira: mas o fake, de certa forma, não constitui uma espécie de fato? Afinal, as fakes estão aí. Apenas uma provocação. Encaro as fakes como fatos, o que não significa veracidade de informações, mas o fato de forjar o real. E a gente busca essas provocações por identificação. Tem uma grande rede de televisão que criou um projeto, inclusive presumo que bastante bem intencionado, que chama É Fato ou Fake, para tentar desconstruir determinadas informações que circulam. Mas o fake não seria um fato? Quando que o fake pode ser classificado como um fato? Né? É uma provocação para a gente ir pensando. E agradeço ao professor Ricardo de Castro e Silva e a todos os demais colegas que fizeram colocações no chat. Pela ordem de inscrição aqui, a gente abre microfone e câmera para o professor Davi Alves. Davi, seja bem-vindo. Sua pergunta? Alô? Alô, Davi? Oi. Agora sim, vamos lá. Está me ouvindo? Então, a minha pergunta... Primeiro, eu queria parabenizar, né, aos professores pela belíssima explanação do assunto. Falar também que estou muito honrado em fazer parte, né, venho acompanhando o professor Daniel há um bom tempo. E esse é um tema que muito me provoca e me instiga. Por quê? Porque eu venho da escola de comunicação, né? Hoje estou na escola da geografia. E trabalho já com comunicação há alguns anos, né? Para não denunciar a idade, já que a barba denuncia. Mas eu venho de uma escola de comunicação. No dia 13 de fevereiro, agora, de 2020, a Carta Capital soltou um texto que falava um pouco sobre fake news. E o professor falou ainda há pouco, na verdade, ele elencou alguns elementos, né, que a gente deve trabalhar antes de fazer a propagação de algumas notícias, né, para tentar fazer o combate, né? Nosso objetivo é de tentar fazer o combate. E aí eu venho falar um pouco desse material da Carta Capital, porque o que eles dizem? Eles dizem, teve um pesquisador, o cara do Centro Nacional de Pesquisa Científica, né, que é aquele centro mais global, tal, que é francês, ele vem falar que o maior problema hoje das fake news não está só na juventude, né? Eles fazem uma relação com os idosos, né? E eles dizem que o combate da fake news passa pela educação digital dos mais velhos também. E aí, qual seria o nosso papel de professor, né, em sala de aula? Como é que a gente vai fazer isso para chegar até a família, né? Porque o professor ele não pode ensinar apenas em sala de aula, né? Então, esse material da Carta Capital é interessante, porque a gente acaba, às vezes, esquecendo
a gente, às vezes, acaba concentrando os esforços apenas em um segmento, em um olhar, que é o adolescente, o jovem e tal, mas a gente esquece que tem toda uma rede familiar que está envolvida nisso. E os idosos é uma peça fundamental nisso, porque é exatamente pelo aquilo que o professor Magno estava falando, porque não existe o filtro. O idoso, ele é aquela pessoa que ele não se preocupa com isso, e eles são os mais afetados. A outra coisa que eu venho salientar é que a gente está convivendo há muito pouco tempo com isso. Isso é muito novo para a gente. As fake news, elas são... A fake news é um fenômeno muito recente, muito jovem. O que está por vir é muito pior. Sabe quando? Quando as deepfakes começarem a surgir com mais veracidade. Quando eles passarem a utilizar a nossa imagem de vídeo para dizer o que eles quiserem. E aí o filtro vai ser muito maior. Aí a gente vai ter que filtrar muito mais. Então, essa é a minha preocupação quanto educador, né? Até onde a gente vai chegar? De que forma a gente vai conseguir orientar e educar os nossos, não só os nossos alunos, mas uma rede familiar inteira, entendeu? O meu relato é assim, eu quero só parabenizar o debate. Eu acho que tanto o professor William como o professor Mário se posicionaram brilhantemente, e aí eu vim no mesmo sentido, só como fazer uma provocação e contribuir com o debate. Obrigado, professor Daniel, você sabe que a gente está sempre junto. Obrigado, Davi. O professor Davi não falou, mas ele está falando diretamente do Pará, né? Então, saudações aos colegas do Pará que nos acompanham. Coisa boa. Magno e Cleiton, eu vou dar sequência nas inscrições, e aí vocês respondem em bloco, pode ser? Ok. Só para a gente otimizar, a gente tem um teto de aproximadamente 8h30, então, para otimizar nosso trabalho. Marcos, IESA UFG, seja bem-vindo. Pode liberar sua câmera, seu microfone. Alô, Marcos? Não? Marcos, não. Dani Nascimento. Dani Nascimento, microfone e câmera liberados. Estão liberados, estão ouvindo? Muito bem, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero parabenizar todo mundo, um evento muito bom. Ainda mais para mim, eu tenho trabalhado com isso no doutorado em Geografia aqui em Guarapuava, no Paraná, com a professora Marquiana. E, assim, nós precisamos muito de eventos como esse, né, que a gente comece a discutir e a pensar, como foi comentado agora há pouco aqui, as fake news ainda são novas, né? Eu tenho trabalhado até algumas oficinas aqui em Guarapuava, com professores principalmente, ensinando como desconstruir as fake news. Eu tenho dupla formação, jornalismo e geografia, né? Mas eu sempre falo que eu sou um jornalista desacreditado no jornalismo, né? Então, eu acabei optando pelo mestrado e doutorado em geografia. E eu posso, assim, falar para você que o que eu escutei aqui vai muito na linha do que a gente precisa. Eu gosto de lembrar muito da questão do Peixe, quando ele fala lá atrás da questão do dito, do não dito, quando ele remete a essa intencionalidade do discurso, né? Então, a gente tem muito disso, né, para debater. Eu tenho feito algumas aproximações de textos, agora por último, e tenho lido o Manuel Castells. Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas eu recomendo para quem quer entender essa questão das redes. O Manuel Castells, ele tem alguns textos que falam sobre a internet, sobre as próprias redes, né? Se eu não me engano, a última que eu estou lendo dele agora é a Sociedade em Rede, e para a gente entender o que é essa sociedade em rede e chegar nessa questão da intencionalidade das fake news, né? Então, é muito importante esse debate, né? O professor Cleverson falou muito bem ali, quando ele cita a questão da leitura. Quando eu faço as oficinas, uma das principais coisas que eu noto é a questão que as pessoas têm dificuldade com a leitura, com o texto, com o textual. E eu acredito que eu não dei aula em sala para garotos, né, para as crianças, mas eu acredito que eles têm muita dificuldade no entendimento da leitura. Então, quando eu trabalho em minhas oficinas, o que eu trago? Eu trago uma mescla da geografia com o jornalismo. Eu ensino para eles o que é um texto, como é formado o texto, desde essa concepção ali no lead, né? Quem, o que, quando, onde, como e por quê, para que eles entendam que tem uma notícia principal e depois poder trabalhar a questão da criticidade. Nós vamos ter cidadãos críticos se nós conseguirmos mostrar para eles o entendimento de um texto, mostrar para eles a importância da leitura, né? Então, vai muito
nessa linha, né? E assim, eu tenho, claro, depois de dar essa passeada, jornalista sempre fala bastante, né? Eu tenho uma questão que tem me chamado a atenção, que eu não consegui aprofundar ainda, eu gostaria de saber se os professores têm contato com isso, o efeito Dunning-Kruger, né, que eles falam, que trabalha a questão de que as pessoas, hoje em dia, a internet deu voz a essas pessoas, né, pessoas que com pouco conhecimento e com o fake news em mãos falam com tanta propriedade que muitas vezes as pessoas que têm o conhecimento acabam não conseguindo debater com elas, acabam se retraindo. Até que ponto será que esse efeito que vem sendo agora conversado, como eu falei, ainda não me aprofundei nele, mas quero me aprofundar no meu doutorado, mas até que ponto isso pode afetar também o discurso dos professores, deles se retraírem em meio ao enfrentamento. Inclusive, eu tenho narrativas de professores aqui em Guarapuava que foram, como é que eu posso dizer, foram enfrentados por alguns grupos de alunos, por exemplo, sobre a questão da Terra plana. Entendeu? Então, os professores têm que estar preparados também para esse efeito das pessoas que, sem o conhecimento, falam com tanto argumento, um argumento, claro, de fake news, que acabam, eles têm que estar preparados para não se retrair. Até que ponto isso pode afetar também? Essa é a minha pergunta daí, pessoal. Beleza, professor. Muito obrigado, Dani. Essa perspectiva da Terra plana acho que está cada vez mais presente no nosso cotidiano de docentes, né? E quando o professor Dani cita Manuel Castells, é impossível a gente não sentir uma pontinha de inveja, muitas vezes, nossos colegas espanhóis, né? Manuel Castells hoje é apenas o ministro das universidades da Espanha, né? Enfim, é um comentário inevitável. Marcos, do IES-UFG, consegue liberar agora para fazer sua pergunta? Alô, Marcos? O Marcos estava inscrito, ele não conseguiu liberar, escreveu no chat que agora liberaria. Oi. Agora sim, Marcos, vamos lá. Tudo bem? Programa da Tecnologia. Boa noite a todos, a todas. Assim, parabenizar o Magno, o professor Cleiton, o Magno, que acompanha nós aqui da Rede Municipal, também sou da Rede Municipal, da Rede Estadual de Goiás, e estou no IES no doutorado. Então, eu fui colocando algumas coisas aqui, entre elas, a pergunta minha é muito na linha de que todo mundo está trazendo, e acho que o professor Cleiton vê que meio que problematizou bastante. Que seria qual o papel da geografia escolar nesse processo em tempo de censura do trabalho do professor. Isso que o colega acabou de me anteceder traz é muito sério, porque nós vivemos um momento em que o nosso professor está sendo censurado, né, em muitos momentos. E tudo isso que foi discutido aqui, ele parte de um princípio que eu até coloquei aí no chat, que é transformar a informação, a desinformação, em uma formação. É a partir desse movimento que a gente vai conseguir, talvez, contribuir para a formação cidadã. Até teve uma pergunta nesse sentido para mim. A cidadania, ela só vai se existir a partir de que as pessoas possam ter condições de se posicionar, de ter acesso, né, a tudo isso que nós discutimos aqui e transformar essa realidade social, a sua própria realidade social. Então, pensar o que nós podemos, e aí eu insisti aqui na discussão, nas mensagens, em que a geografia, sobretudo no ensino fundamental, e aí, junto com a história, talvez, sejam essas duas ciências que tenham mais condições de buscar fazer frente a esse enfrentamento que o professor fala, no diálogo. Talvez não elas sozinhas, mas puxar esse trabalho intertransdisciplinar para que faça a discussão. O que não pode acontecer é que aconteceu como a educação ambiental, que foi citada pelo professor, que ela era da geografia, era da ciência, mas acabava não sendo de ninguém no contexto da escola. E muitas das vezes isso, até hoje, pessoas não conhecem documentos importantes como a Carta da Terra. Então, essa cidadania, esse trabalho, ele precisa partir desse debate, desse diálogo. Então, acho que é fundamental que o professor de geografia esteja alicerçado em todas essas razões apresentadas aqui hoje pelo professor Cleiton, professor Magno, e outras que ele possa pesquisar, para que ele seja mediador
dessa problematização. E aí eu penso que o professor não tem, assim, que ele problematizar, ele tem que levar os seus estudantes, seus educandos a essa problematização. Então, fica essa questão. Como nós fazemos para enfrentar isso em um momento tão difícil? Eu venho de um momento que eu estou um pouco mais quieto, porque eu fui ameaçado de morte, por exemplo. E olha que eu nem estava em sala de aula, por combater a fake news. Então, é muito difícil esse movimento. Então, quando vocês retratam esse movimento aí todo, da época das eleições e tudo, eu mesmo fui ameaçado de morte por mais de uma vez e tive que dar um tempo, porque estava colocando minha vida em risco. É isso. Obrigado, professor Marcos. Professor Magno, professor Cleiton, fique à vontade para responder. E o professor Endrigo, o professor Afonso e a professora Ingrid estão inscritas para o próximo bloco. Bom, eu vou começar aqui. E, Cleiton, e aí você fica à vontade aí, viu? Desativa, a gente já fica junto aí. Sobre essa questão do fake, né, ou fato. Aí eu recapitulo no item inicial da fala da fake news enquanto um sintoma. Se é um sintoma, há sim uma concretude nisso. E esse excesso de informação, ele distorcida, né, em toda a sua característica já debatida aqui, ele se constitui sim como um fato social, um fato histórico desse momento que vivemos. Por exemplo, discutir a conjuntura política século XXI, desconsiderar esse fator, basicamente consistiria numa redução, né? Já é, no meu entendimento, uma variável indispensável nesse debate aí atual sobre a conformação do espaço mundial, político, e aí temos diversas áreas na geografia, diante da questão escolar também, de entender essa geografia do voto, essa geografia econômica, essa geografia política, que tão, né, permeada ao tema fake news. Agradeço também a fala aí dos colegas, né, Marcos, Dani Nascimento e do David Alves. Bom, a fake news, ela carrega, sim, uma natureza, Dani Nascimento, argumentativa muito forte. Reitero também essa questão que eu apresentei, que a fake news, ela dá a perspectiva, né, de escrita, que é uma linguagem mais desenvolvida nesse processo né, da própria significação, do signo, enquanto mediador e operante do pensamento. Uma coisa que eu achei fundamental nisso tudo, a própria perspectiva da fake news não é atual, ela já é antiga, do Império Romano, né? O próprio termo boatos, né, ele tem essa característica muito similar ao que a fake news atua hoje. Como o quê? Como excessos de burburinhos para exatamente moldar uma certa opinião pública. Então, esse instrumental não é de hoje. Mas a forma, a abordagem, ou esse modus operandi disso tudo, a proporção disso é extremamente atual. Espaço virtual, significa esse cyberespaço, não poderia ficar de fora desse campo de disputa que é o espaço geográfico, né? Então, bem sabemos que é uma arena, né? Uma arena de disputa política, econômica, social, cultural, das narrativas preponderantes nesse ambiente. Então, acredito aí que o argumento vendido, colocado, né, ofertado pelas fake news, de um modo, né, falso,